Trecho do livro 300 Luas, de Lucas Bora. Capítulo 5. Lua de sangue. Em um piscar de olhos, pecados são escondidos. Décadas se vão, levando consigo histórias vividas ou não, contadas ou secretas, deixando marcas, máculas e sonhos. Pequenos ou grandes pecados, grandes percalços da vida, feridas que nem mesmo banhos de lua podem amenizar. Terra Nova, 1897. 3 da manhã. Segundo sábado de janeiro. Cláudio Augusto bateu na casa de Helmut Petrus e pediu para que sua esposa Sofia, que era a parteira de Terra Nova, fosse até sua casa para realizar o parto de Teresa, que estava tendo muitas dores. O casal foi até a casa dos jovens que logo seriam pais. Ao chegar na casa, com várias velas acesas distribuídas por todos os cômodos, Sofia pediu para que Cláudio esquentasse água, arrumasse uma bacia, tesouras e tecidos para que pudesse realizar o parto, ao que ele obedeceu rapidamente, apesar do nervosismo. Depois de pouco mais de 1 hora de sofrimento da mãe e nervosismo do pai, nasceu o pequeno bebê. Forte, cabelos pretos, pele extremamente avermelhada, motivado pelo esforço para vir ao mundo. Após ter passado meia hora do nascimento da criança, o pai pôde entrar no quarto para admirar seu primogênito enquanto dormia. A mãe, cansada, não conseguia nem falar direito. Cláudio parou diante do berço, ficou feito por ele mesmo, e ficou observando o bebê viçoso, pele avermelhada, quase negra. Cláudio entendeu que a cor era devido ao esforço pelo nascimento, e segundo a parteira, algum tempo depois a pele voltaria ao normal. Cláudio ficou extremamente emocionado com o nascimento do primeiro filho e já de manhã saiu batendo de porta em porta, contando com seu sotaque italiano marcante, voz alta e mãos o tempo todo em movimento, que seu filho Miguel nascera. No entanto, não seria possível visitá-lo, porque a mãe estava se resguardando pelos próximos 40 dias. Passado o tempo de resguardo da Teresa, Cláudio andava de um lado para o outro de sua propriedade, mexendo em suas coisas em total silêncio e aparentemente nervoso. Algo estava incomodando. A esposa havia percebido o silêncio dele há alguns dias, mas preferiu também ficar em silêncio. Depois de quase 50 dias do nascimento do Miguel, mais ou menos 3 da tarde, Cláudio estava próximo de algumas varais cheios de fraldas brancas, colocando a sela no cavalo, e não viu o pastor Antônio chegar e o cumprimentar de longe. "Boa tarde, meu irmão", falou Antônio. "Boa tarde, pastor. Como vai?" "Bem, graças a Deus. Estamos sentindo sua falta. Não foi nem mesmo nos cultos. Algum problema, irmão Cláudio?" "Ainda não, e tomara que continue assim", falou Cláudio de forma ríspida, enquanto amarrava o cavalo em um palanque que segurava os varais, próximo do paiol. "Vamos entrar e tomar um chimarrão, pastor?" Após terem entrado na casa, Cláudio indicou uma cadeira de palha, próxima de uma janela na cozinha, para que o pastor se acomodasse, e colocou água em uma chaleira de ferro sobre um fogão de barro com chapa de aço, à medida que colocava lenha no fogão. Pegou a cuia, a bomba, a erva mate e começou a preparar o mate em silêncio. Teresa saiu do quarto falando, até que enfim o Miguelzinho dormiu. "Boa tarde, irmã Teresa", falou Antônio. "Boa tarde, pastor Antônio. Que bom vê-lo." "Digo-lhe a mesma coisa, irmã, e alegro-me em perceber que estás bem. Como está o pequeno?" "Está tendo crise de cólicas. Quase não temos dormido. Imagino que logo vai passar." "Cólicas nos primeiros meses de vida é normal. Com certeza isso vai passar. Lembro-me como se fosse ontem das cólicas dos meus." A água começou a ferver e o Cláudio afastou a chaleira na lateral do fogão, onde pegava menos calor.
olhou para a esposa e falou: Teresa, traz um pouco mais de lenha antes que o fogo apague. Ela saiu enquanto ele preparava o chimarrão. Tomou o primeiro cuspindo a maioria da água. Tomou o segundo e o deu o terceiro para o pastor Antônio, que só observava a reação dos dois. Estou desconfiado dos negócios aí, pastor Antônio, falou Cláudio, visivelmente nervoso. Como assim, irmão? Quando o senhor ver o Miguel, acho que vai entender. Vê se não põe minhocas na cabeça, irmão Cláudio. Bem que eu gostaria que fossem só minhocas, pastor. Cláudio, vejas bem o que estás a pensar. Confesso que estou de cabeça quente e não faço ideia do que devo fazer. Teresa entrou com alguns pedaços de lenha e colocou em uma caixa de madeira ao lado do fogão. Logo depois colocou 2 pedaços no fogo sobre a brasa. Todos ficaram em silêncio por alguns minutos e Teresa saiu na direção do quarto. Os dois conversaram por mais ou menos 1 hora enquanto tomavam chimarrão, até que a Teresa apareceu trazendo o bebê e falando. Chegamos enquanto mexia no rosto do pequeno Miguel. Antônio olhou o pequeno enquanto a mãe o trazia e não percebeu nada diferente, até que ela ofereceu para que ele o pegasse no colo. Ele aceitou e quando pegou o bebê, viu de cara qual era o motivo da desconfiança do Cláudio. O pequeno tinha a pele negra, não lembrando nem um pouco a pele do Cláudio ou da mãe. Ficou poucos minutos com o bebê no colo e logo o entregou para a mãe, que o pegou e voltou para o quarto. Viu do que eu falei, pastor? Perguntou Cláudio, visivelmente tenso. Já pensou que você ou ela também podem ter ascendentes de origem africana? Não que eu lembre. Tanto meus avós ou bisavós quanto os delas são de origem italiana, famílias tradicionais sicilianas. Deve ter alguma explicação, meu filho. Relaxa que logo tudo será esclarecido. Tenho medo desse esclarecimento, falou com forte sotaque italiano, visivelmente nervoso, apertando os punhos com as mãos fechadas. Se for verdade ou o que eu estou pensando, Madonna mia, que não respondo por mim. Vamos caminhar um pouco, Cláudio, falou o pastor Antônio, na tentativa de acalmar o jovem. Saíram um pouco para conversar sobre as desconfianças de Cláudio. Que tipo de desconfiança tens, meu jovem? Perguntou Antônio em tom amoroso. O que de vez em quando passa pela minha cabeça, não ousei falar para ninguém até agora, porque eu não queria pensar sobre isso por medo da verdade. Tínhamos bastante empregados em Curitiba e alguns deles são negros. Alguma coisa aconteceu longe dos meus olhos e não entendo como isso pode ter ocorrido. Por favor, não tome nenhuma atitude impensada ou que possa lhes causar problemas ou condenação. Confesso que está muito difícil manter o controle. O sangue sobe e tenho vontade de fazer besteira. Respirou fundo e continuou caminhando ao lado do seu pastor. E o que pretendes fazer? Quero matar o desgraciado, falou Cláudio, muito nervoso e quase gritando enquanto tirava o chapéu e limpava o suor da testa. Meu irmão, não se condene para sempre, não faça nada que possa se arrepender ou que lhe comprometa para sempre. Então me diga, falou Cláudio, após respirar fundo e continuar falando. Cáspita, o que eu faço? Estou com vergonha de sair de casa. Já pensei em matar minha esposa e o maledetto que traiu minha confiança, mas não sei nem quem fez isso e ainda não falei com a Teresa sobre o assunto. Você precisa relaxar. Quando estiver mais calmo, senta e conversa com a sua esposa. Va bene, falou Cláudio, parecendo um pouco mais calmo.